Hoje, a gente vai tratar de um pensador, né, que influenciou muito a filosofia do direito, né, e que já estava já nesse caminho já da modernidade, mas que se preocupava muito com isso, sobre essa questão já de um novo reinado de nós termos, não o reinado da natureza, do cosmos, não o reinado de uma ordem divina, mas com o reinado da razão. Então, é aquela pessoa, aquele pensador que começa a dizer assim: vamos se ligar nesse negócio aí, será que a razão é realmente o nosso guia que deve nos conduzir, né, na maneira como nós devemos, então, nos relacionarmos entre a gente e com as nossas instituições? Será que a razão ela consegue fazer isso? Será que a razão ela não vai acabar nos pregando peças? Será que o que a gente não deve confiar é nas nossas impressões, nas nossas percepções, nas conclusões que nós tomamos a partir disso? Será que não seria melhor, em vez da gente confiar numa razão, num agir racional, né, e no instrumento e no direito como esse instrumento racional dessas normas aí pensadas racionalmente, como ele fala? Será que isso não vai acabar pregando uma peça na gente? Será que, em vez disso, nós deveríamos nos pautar nas tradições das nossas instituições, da nossa sociedade, dos nossos hábitos? Né? Então, ele chamava a atenção para justamente isso. Tá? E esse filósofo que a gente vai tratar hoje é justamente o David Hume, tá? Então, aqui, ó, o tema da nossa aula de hoje é esse. Então, o capítulo 5, né, do Wayne Morrison, ele traz para a gente o David Hume como o defensor da experiência e da tradição contra as afirmações da razão como guia da modernidade. Ali a gente já tinha John Locke, a gente já tinha o Hobbes, todo aquela construção pautada no empirismo, né, no conhecimento racional, mas confiando plenamente na razão, né, pegando elementos que são elementos da metafísica, né, para buscar uma orientação. E o David Hume ele não era dessa turma da metafísica, não. Tá? Para o David Hume tinha que ser tudo na base mesmo do empirismo, tá? E esse momento da filosofia, pessoal, é um momento que também a gente tem que ver como é que andavam as coisas ali em relação às ciências naturais, tá? Então, era um momento em que você estava vendo um avanço muito grande do conhecimento científico, principalmente em relação à física, com Sir Isaac Newton, depois que foi avançando para as ciências biológicas com o Charles Darwin. Então, nisso, foi se quebrando também nas ciências naturais alguns paradigmas, como, por exemplo, na física, né? O Sir Isaac Newton quebrando o paradigma do éter, né? Dessa questão de se ver o universo como uma máquina perfeita, funcionando perfeitamente, e que não era bem assim, né? Então, o Newton ele conseguindo então avançar no conhecimento científico, ok? É justamente pautado nessa análise, nesse método científico da observação, tá? E isso também aconteceu com a filosofia, tá? E isso a gente pode ver em relação ao David Hume, tá? Quando ele então vai buscar alguns autores nos quais ele vai criar o seu método para se chegar ao conhecimento, tá, pessoal? Então, deixa eu passar aqui o próximo slide, falar aqui um pouquinho para vocês sobre o David Hume, tá? O David Hume, ele nasceu na Escócia, tá? Em Edimburgo, em 1711. Isso foi aquele degenerado do direito, né? Ele iniciou os estudos no direito,
mas desde cedo a família dele já viu que ele não tinha a menor vocação para o direito. A grande paixão do David Hume sempre foi a literatura, a filosofia, a história geral. O David Hume, antes de ser considerado um filósofo, ele foi considerado um grande historiador. Mas o David Hume, pela maneira como ele tinha, né, ele tratava a questão da aquisição do conhecimento, pelo método que ele empregou, isso teve uma influência muito grande para o direito, né? Porque quando a gente fala, quando eu falei para vocês em relação à questão da experiência, à questão da tradição, o David Hume, ele está lançando ali as bases para que o common law ele continue em meio a essa ascensão que o positivismo jurídico estava adquirindo já na modernidade, ok? Então, David Hume ele teve essa importância muito grande. O David Hume, quando ele foi para a França, né, estava lá entre 1734 e 1737, ele publicou o Tratado da Natureza Humana, tá? Ele publicou o Tratado da Natureza Humana. E, assim, ele, de uma certa forma, quando ele publicou pela primeira vez esse livro, ele tinha feito uma versão anterior, ele tinha feito uma versão anterior e não deu muito certo. Então, ele teve que reformular, e aí só depois disso ele foi, então, publicar essa obra, tá? Então, todo o método de conhecimento que ele propõe vem justamente desse tratado da natureza humana que o David Hume fala, tá? Muito bem. Aí ele também elaborou os ensaios morais e políticos entre 1741 e 1742, e os grandes interesses dele eram justamente em relação à investigação sobre o entendimento humano. Ele elaborou livros sobre história da Inglaterra, então por isso ele foi considerado um grande historiador, né, na Inglaterra da sua época. Ele elaborou princípios da moral, os discursos políticos, e tem obras pós-mortem. Ele também tem o livro Diálogos sobre a Religião Natural. É muito interessante também como é a visão de David Hume em relação à religião. E a gente vai trazer isso aqui para vocês, tá? O David Hume, ele ocupou cargos muito importantes. Em 1763, ele foi secretário do embaixador inglês na França. Entre 67 e 69, ele foi subsecretário de Estado, aí já em Londres, e aí por volta de, no final mesmo, em 1769, ele retornou à Escócia e faleceu em Edimburgo em 1776, ok? Então, esse é um pouquinho sobre o David Hume, tá, pessoal? Tem uns bastidores, né, desses contemporâneos do pensamento, né, que é muito interessante, que é justamente assim, alguns entraves, né, algumas situações entre o David Hume e o Jean-Jacques Rousseau. O David Hume ele passou um tempo na França, como eu falei para vocês, aí mostrei no outro slide, e o David Hume, ele travou relações, né? Tinha ali no meio das suas relações o Jean-Jacques Rousseau. Né? Só que o Jean-Jacques Rousseau, ele sofria de mania de perseguição. Então, ele achava muito, assim, que ele era perseguido. Teve, inclusive, um momento lá na França, né, em que a popularidade do Jean-Jacques Rousseau ela caiu bastante. Né? Então, o Jean-Jacques Rousseau teve um período que ele não estava muito bem quisto na França. O David Hume chamou o Jean-Jacques Rousseau para Londres, né? Inclusive ocupar um cargo, inclusive vitalício, né? Ali junto ao rei, né? Da Inglaterra. Entretanto, o Jean-Jacques Rousseau ele não aceitou, né? Justamente por conta dessa mania de perseguição que o Jean-Jacques Rousseau sofria. Então, ele foi muito criticado, né? Uma carta endereçada a ele pelo rei da Rússia, né? Pelo imperador da Rússia, se não me engano, e ele tomou
assim, com dimensões assim de um conflito, né? Isso gerou para ele, né, uma situação que colocou ele muito assim para baixo. E aí o David Hume ele tentava, né, ajudar o Jean-Jacques Rousseau, mas teve aí um momento nessa história toda em que ele ironizou o Jean-Jacques Rousseau, e aí Jean-Jacques Rousseau, pronto, não adiantou. Ele cortou relações com o David Hume, tá? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, foram escritos alguns livros, né, de historiadores da filosofia, em que eles tratam um pouquinho, né, dessa querela entre o Jean-Jacques Rousseau e o David Hume, tá? Aqui na esquerda de vocês é o Jean-Jacques Rousseau e à direita é o David Hume, tá? Então tem alguns livros como a Querela dos Filósofos, outro que está aqui traduzido para o português, que é do David Edmonds, né, e do John Adenauer, que é o Cachorro de Rousseau, né? Como o afeto de um cão foi o que motivou, no motivo da briga entre Rousseau e David Hume. Na realidade, esse título aqui, O Cachorro de Rousseau, ele foi mais assim para dar o lance inicial, né, da história, né? Mas a história está muito focada nisso, né? Como foi essa relação entre o Rousseau e o David Hume. Eles, no pensamento deles, na filosofia, né, o David Hume ele estava mais preocupado com um outro tipo de filosofia, né? Ele já estava mais preocupado com a questão da ética. O Rousseau não, ele já pensava mais numa filosofia mais de caráter político. Então, assim, eles tinham essas áreas diferentes, né? Mas também no decorrer do relacionamento, né, que eles tiveram enquanto contemporâneos, se pode perceber um pouquinho dessa querela aí que houve entre eles, tá? Que é retratada aí nesses livros. Inclusive, vocês podem dar uma olhada aí numa fala do David Hume em relação ao Rousseau, né? Onde o David Hume ele fala até assim: o Rousseau ele era louco, mas ele era influenciador. O Hume era ação, mas ele não tinha nenhum seguidor, né? Então, ali no século XVIII, eles falando como se tivesse nos dias de hoje, né? Quem era o influenciador, quem não tinha nenhum seguidor, apesar do Rousseau ser um tantinho maluco, né? E então, trazendo um pouquinho para vocês da vida do David Hume, a gente passa um pouquinho agora para a teoria do conhecimento dele, tá? Então, a gente vai fazer dois momentos a partir de agora. Esse primeiro momento, que eu estou trazendo esses slides aqui, eu vou mostrar para vocês como é que o David Hume, quais são os principais pressupostos, né, que o David Hume ele coloca na sua teoria do conhecimento, tá? Depois disso, a gente passa para o. Depois disso, a gente passa para o Wayne Morrison, tá? Onde lá no Wayne Morrison a gente vai ver um pouquinho sobre como ele via o direito, qual é a concepção dele de justiça, tá? E a visão dele sobre ética, ok? E aí a gente vai começar aqui, porque esses são grandes foram a base, né? Influenciadores, foram os que o David Hume ele tomou, né, essa teoria deles, e a partir dessa teoria deles ele foi elaborando a sua teoria, tá? Então, ele teve uma grande influência do René Descartes e ele teve também influência do Francis Bacon, ok? Agora, ele, a partir dessas leituras que ele fez do Descartes e do Francis Bacon, ele foi, então, tecendo a sua própria teoria do conhecimento, tá? Primeiro, como eu estava falando para vocês, né, a gente está já num período que é o início ali da modernidade, em que já se está confiando plenamente na razão e nos instrumentos da razão para
para reger a sociedade, né? E entre esses instrumentos estaria o direito, tá? E o modo como esse conhecimento, então, vai sendo adquirido, tá? O René Descartes, ele fala que o conhecimento, ele parte da razão, tá? O Francis Bacon e o David Hume, eles já não vão por essa linha. Eles entendem que o conhecimento não é algo que está inato, né? Não é algo no qual nós já nascemos com esse conhecimento. Na realidade, esse conhecimento ele é adquirido através do método da experiência, tá? Para o David Hume, esse método da experiência ele tem elementos importantes, que seriam os elementos das impressões, das ideias e da consciência. É como se o David Hume ele estivesse dizendo o seguinte, que não é que nós vamos sair de uma situação do empírico para chegar num conhecimento em que vai prevalecer a razão, né? Não. Para o David Hume, a razão ela vai estar sempre posta em segundo lugar. Por quê? Porque o que está em primeiro lugar é justamente o conhecimento que a gente vai adquirindo a partir das nossas experiências. Então, o Francis Bacon, ele fala desse método da experiência, ele diz que o conhecimento empírico, ele é indutivo, por quê? Porque ele vai falando o seguinte, a gente tem-se a experiência, que se dá por meio da análise, da observação, nisso nós conseguimos chegar a esse âmbito metafísico por meio da conclusão. O David Hume ele não chega na metafísica, ele não quer chegar lá porque ele não acredita na metafísica, tá? O David Hume ele vai dizer que esse empirismo ele não é nada de indutivo, porque eu não vou chegar num conhecimento geral, ok? Partindo de uma situação específica, eu vou me deter nessa situação específica. Então, para ele, o empirismo ele é lógico, é da natureza humana atingir o conhecimento através justamente da experiência, mas a experiência enquanto uma consciência que vai sendo criada a partir das ideias que são oriundas das impressões. E aí o David Hume vai falar que o conhecimento ele não está lá naquele mundo metafísico que o Francis Bacon está buscando através inicialmente do conhecimento empírico. Não. O conhecimento ele está nos hábitos, o conhecimento ele está nos costumes, o conhecimento ele está no cotidiano, tá? Daí a importância que o David Hume ele vai ter para o common law, ok? Muito bem. Avançando, vamos ver um pouquinho como é, então, esse papel da experiência, né, do indivíduo em David Hume. Qual é o papel da experiência no indivíduo? Qual é a importância da experiência sensorial? Já que o David Hume ele fala, né, da questão das impressões, né, as sensações, como isso, então, é a base do nosso conhecimento, daquela realidade, porque nós não temos como falar de outra realidade, ok? Não temos como buscar isso no plano da metafísica, vamos nos deter, então, ao plano da realidade. Então, ele vai falar um pouquinho como seria essa experiência do indivíduo e qual a importância da experiência sensorial. Ele fala da necessidade de superação da metafísica. Ele diz que a gente precisa apresentar uma nova ciência da natureza humana, lá no que ele fala nos tratados da natureza humana, né? A gente precisa superar essa metafísica. A ciência, ela terá o máximo de certeza, não a partir de um exercício racional que vai sendo feito, mas a partir da experiência humana, porque é ela que está na nossa base, né? Na base da nossa natureza. Então, ele diz que por isso que a ciência ela é lógica, ela não está embutida dentro de nós, o conhecimento ele não está embutido dentro de nós, como afirma o René Descartes, né? Não, a gente vai adquirindo esse conhecimento como se nós fôssemos o que o John Locke coloca como tábula rasa.
E aí, nessa tábula rasa, à medida que nós vamos vivenciando as nossas experiências, tendo as nossas impressões e a maneira como elas atingem a nossa consciência, aí sim é que nós estamos chegando num verdadeiro conhecimento, tá? Então, esse que seria o empirismo lógico natural do David Hume. O David Hume, portanto, ele faz uma crítica à metafísica. Ele diz, olha, ele diz o seguinte, tudo que não pode ser percebido não existe. Então, olha só, vejam bem como é para o David Hume a importância das experiências, né, para a aquisição do conhecimento. Ele vai dizer que esse conhecimento, portanto, não está num outro plano, não está nesse plano da metafísica. Nesse plano da metafísica, inclusive, ele coloca a ideia de Deus, inclusive, né? Então ele diz, olha, tudo que a gente não pode perceber, isso não existe. E aí ele vai dizer que todo conhecimento ele vem, portanto, da experiência. E a base desse conhecimento são as impressões e as ideias. O que seriam essas ideias? Seria o modo como essas impressões elas vão atingir a nossa mente, tá? Então, a percepção e a impressão. Aí ele fala aqui, né, que a ciência proposta por David Hume é aquela, então, que tem como último estágio a experiência humana, diferente, portanto, do Francis Bacon, que fala em se atingir um conhecimento que está fora dessa realidade. Né? O David Hume não. Ele diz que o último estágio, então, da ciência é justamente a experiência humana. E aí ele fala, porque a metafísica, ela trata justamente disso, pessoal. Ela trata dessa ideia de Deus, ela trata dessa questão ontológica, essa questão do ser. Por isso que o David Hume não existe esse negócio de dever ser. Né? Para ele não existe isso. Nós temos que trabalhar com o que é, com o que tem sido. Então, nesse plano do ontológico, do metafísico, né, a questão da substância, a ideia de Deus, isso, na verdade, o David Hume diz que não passam de criações feitas a partir das nossas impressões. Então, ele diz, olha, o conhecimento que eu vou ter de Deus, na verdade, é uma ideia que vai surgir a partir de impressões do que eu vivencio sobre o que eu sinto que é o amor, por exemplo, tá? Então, o amor como sentimento, então essa experiência que é feita, é ela que vai nos dar uma ideia de Deus. Então, esses objetos da metafísica, para David Hume, eles não existem. Por isso que o David Hume ele faz esse contraponto muito grande com a religião, tá? E aí ele fala, portanto, é preciso duvidar de tudo que está além dos sentidos. A gente tem que duvidar até mesmo da razão, porque ele fala assim, gente, a razão, ela nos prega peças. A razão, ela é e acaba sendo, né, escrava das nossas paixões, ok? O David Hume, ele trata muito a questão da razão como algo que vem das nossas percepções, algo que vem das nossas experiências. É isso que vai construir o nosso conhecimento, tá? E ele vai falando isso tanto de uma perspectiva individual, quanto de uma perspectiva de uma sociedade. As experiências que essa sociedade vai tendo é que vão construindo o modo como essa sociedade deve se reger, ok? Muito bem. O David Hume ele fala o seguinte: nós só somos verdadeiros quando guiados pela natureza, agindo através do sentimento e não da razão. Ah, mas significa então que o raciocínio, a razão está fora de cogitação para David Hume? Não. O David Hume simplesmente ele não confere essa importância que os modernos, como Thomas Hobbes, por exemplo, John Locke, vão conferir a razão. Ele não confere a ela essa importância. Porque para o David Hume não é a razão que importa, tá? Ela exerce um papel secundário. O que nos traz, o que nos define enquanto sociedade são as nossas experiências, ok? Então, ele fala inclusive do homem, né, enquanto mero feixe de causa e efeito. Então, é a partir disso que o David Hume ele vai, então, elaborar sua teoria
falando da questão da causalidade, falando justamente essa questão do empirismo, ok? Muito bem. Passando aqui para o próximo slide, como é que é esse empirismo lógico de David Hume, então, tá? É como eu falei para vocês, temos as nossas impressões, que é justamente esse primeiro contato que nós temos com os acontecimentos, com a realidade, né, com o mundo natural. A maneira como essas impressões, então, como nós percebemos essas impressões, elas, a maneira como nós internalizamos, isso vai nos trazer as ideias, tá? E isso, então, essas ideias que nós vamos tendo a partir dessas impressões, são elas que vão preenchendo a nossa consciência e nos dando uma percepção do mundo, ok? E aí, o empirismo lógico de Hume está também nisso, né? Está na natureza humana preencher essa consciência e perceber o mundo. É natural do homem, né? É a partir das suas impressões, ele elaborar suas ideias e assim preenchendo a sua consciência e analisando o mundo ao redor, tá? Então, esse ceticismo metodológico, até um ponto que estava lá num dos slides anteriores, que o René Descartes ele exerce, né, um ceticismo metodológico. A gente chega a certas conclusões, a certos entendimentos, mas é importante nós estarmos o tempo todo analisando esses entendimentos. Só que o René Descartes fazia isso no plano do conhecimento adquirido através da razão. O David Hume, ele já coloca esse ceticismo metodológico em cima das nossas experiências e da maneira como nós lidamos racionalmente com essas experiências, tá? Então, é sempre a questão de colocar a dúvida, né, como um método de conhecimento. E aí, nisso, esse ceticismo metodológico, né, vai, então, trazer para a gente a questão do feixe, né, de causa e efeito. Então, é importante a gente buscar a causa primeira de todas as coisas, que estaria justamente lá no princípio da igualdade, da causalidade. É isso que vai nos dar, quando a gente vai buscando as causas, é isso que vai nos dar um conhecimento seguro e vai trazer para a gente o máximo de certeza, tá? Como, por exemplo, a gente estava falando aqui de como tem sido difícil para a gente, né? Essa questão da gente estar na frente de uma tela o tempo todo, e sentado numa cadeira desconfortável, né? Precisando lidar, ter todo um trabalho de ergonomia para a gente poder ter uma qualidade nos nossos estudos, no nosso trabalho. No começo de 2020, eu estava sentindo muitas dores de cabeça, dores terríveis de cabeça. Então, como é que seria, né, pelo esse empirismo lógico do Hume? Ah, você está com dor de cabeça, você toma um remédio para essa dor de cabeça. No primeiro dia, passa a dor de cabeça, então tá tranquilo, né? Você pode seguir a sua vida normalmente. No outro dia, novamente, a dor de cabeça. Você toma um remédio, passa na hora. Mas com o decorrer do tempo, você vai percebendo que essa dor de cabeça, ela persiste. Então, pelo método do empirismo lógico de David Hume, seria o seguinte: bom, vamos investigar então qual seria a causa dessas dores de cabeça? E aí você vai, como eu fui, né, no neurologista, e aí, o meu grande problema, né, de tudo que foi analisado, era problema de postura. Então, é justamente isso. Você tem uma situação, você já desenvolve uma percepção sobre essa situação, mas a situação vai acontecendo, você precisa exercer essa dúvida, buscar a causa primeira para chegar num conhecimento seguro sobre essa situação. Tá? Então, esse é justamente o empirismo lógico do David Hume, esse exemplo aqui do cotidiano que a gente trouxe. É esse conhecimento seguro que vai trazer para a gente o máximo de certeza da ciência. Mas aí vem a pergunta, né? Como podemos saber se o que nós estamos vivenciando é real, né? E não uma peça que a razão está pregando em nós, né? Será se tudo isso que nós estamos vivenciando é de fato o que nós estamos vivenciando? É a realidade?
ou é apenas algo que nossa mente criou, nós acreditamos piamente nisso, mas que de fato não condiz, tá? Com o que realmente está posto, com o que realmente está colocado, tá? Então, o David Hume ele vai explicar, então, como é que a gente pode saber se o que a gente está vivenciando é o real e não uma peça que a razão ela está pregando em nós, tá? Como é que é? Quando ele vai fazer a análise da natureza humana, ele traz para a gente elementos, né, que nos aproximam, portanto, de um conhecimento lógico, tá? E ele vai elencar 4 elementos principais. O primeiro elemento é a força do hábito, ou seja, são as nossas percepções cotidianas, aquele conhecimento habitual que a gente vai adquirindo no dia a dia, né? Está relacionado com os costumes, e isso é uma forma, essa força do hábito, ela é uma forma de preencher o conhecimento, né? Daí que o David Hume ele fala que o conhecimento ele parte de uma matéria e não de algo físico. Um segundo elemento que o David Hume ele traz é o tempo e a nitidez. É justamente como a nossa memória capta essas informações do cotidiano, né? Essas percepções que a gente vai tendo e como elas vão se incrustando na gente, né? Então, é como essa memória capta essas informações, está muito relacionado com a memória afetiva, né? E de que maneira esses fenômenos, então, eles vão se fixar na nossa mente. Então, para vocês verem como tudo isso, essa aquisição do conhecimento por David Hume, tem uma relação com o que o John Locke fala sobre tábula rasa, né? Que nós somos essa tábula rasa. Além da força do hábito, do tempo e da nitidez que vai construindo essas memórias afetivas, como elas vão se incrustando, né, em nós, nós temos as percepções particulares, né, próprias da vivência de cada um. Então, são ideias que são, de alguma maneira, subjetivas. E o David Hume, ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, o gosto por algo, né, que nos remete a uma cena. Então, no caso, seria o quê? Seria aquela comida que você provou que lembra muito a comida que a sua avó fazia, né, que a sua mãe fazia. Uma música, né, que faça com que você lembre de alguém ou de uma situação que você vivenciou. A maneira como nós entendemos mais uma disciplina do que outra, né, ou seja, as nossas próprias afinidades. Então, tudo isso são percepções particulares, tá? E aí ele diz que se o conhecimento ele fosse inato, não haveria essas percepções particulares. Né? Se a gente seguisse o método de René Descartes à risca, né, nós já teríamos todo esse conhecimento dentro de nós não precisaríamos dessas percepções particulares, segundo o David Hume. Tá? E aí ele diz que cada um capta as coisas, então, a partir das suas observações. Né? Justamente aquela questão de que eu não tenho como dar conta, eu não tenho como dar conta do geral se eu estou analisando apenas um aspecto da realidade, aquele aspecto que se mostra para mim, tá? O David Hume, ele cita até um exemplo. Eu não tenho como dizer que todo cisne é branco, né? Colocar isso como uma regra geral, se a minha experiência, se o meu contato com a realidade só me mostram cisnes brancos, tá? Não me mostram cisnes negros. Então, o David Hume ele vai colocando isso como exemplificação, tá? E o conhecimento? O conhecimento, então, são as impressões, né? Como as coisas elas se fixam na nossa mente, eles vêm justamente das impressões, das percepções, que são a maneira como eu percebo as coisas e como isso vai atingir as minhas ideias. Está relacionado também com a imaginação, que é como essa impressão ela vai se relacionar com a ideia na nossa mente, como nós vamos fixar isso, tá? E como isso vai gerar a memória, né? Que são justamente justamente a associação das ideias. Tá? Então, David Hume, para vocês verem, ele faz toda essa relação, para vocês verem como ele é um empirista mesmo, né? E ele não confia nessa razão, ok?
E aí, o modo, então, como o David Hume ele fala dessa questão das paixões, porque das ideias que nós vamos ter para o David Hume tem relação com essas paixões. O modo como nós somos hoje, o modo como nós pensamos, vem muito dessas experiências passadas, né? E o que nós sentimos em relação a essas experiências passadas. Então, desde me fala, olha, as paixões, elas partem de uma dimensão física, né, da relação do homem com o objeto. Aí ele fala das paixões diretas, que são aquelas que nascem de uma forma imediata, que nos dão a ideia do bem e do mal, por exemplo, né? E a partir disso que nós vamos ter, então, uma ideia do que é Deus, a ideia do sofrimento e do prazer, todas essas são paixões diretas, tá? As paixões indiretas, o David Hume fala, são aquelas que nascem do bem e do mal, do sofrimento e do prazer. Se eu já tenho uma ideia do bem e do mal, né, de sofrimento e prazer a partir das experiências que eu tenho, as ideias advindas disso vão gerar essas paixões indiretas. E aí ele fala da questão da simpatia, né, como a paixão indireta mais importante, que essa tendência seria uma tendência natural do homem, né? É um resultado dos nossos afetos e de nossas paixões para o bem. Isso, inclusive, vai ser a base do que seria a ética para o David Hume. A ética para o David Hume não está relacionada com normas que nos ditam como nós deveríamos agir, não. A ética ela está relacionada com o que nos agrada. Nos agrada certos comportamentos, certas virtudes, tá? É isso que vai formar a nossa ética, ok? Bem, e aí como seria essa liberdade, né, para o David Hume? Ela vem nessa necessidade que rege os motivos da nossa ação, da nossa própria mente. A liberdade, ela vem justamente dessa primeira causa, que é a experiência. Então, para o David Hume, liberdade não é vista como um valor metafísico. Para ele, liberdade é experiência, tá? É algo que é uma experiência, são vivências que vão sendo construídas ao longo da nossa vida individual, ao longo da existência de uma sociedade, tá? E aí vocês viram, então, como o David Hume, ele relaciona muito o modo como as coisas são a partir das experiências passadas e trazendo muito essa questão das paixões, né? Se fala muito num psicologismo de David Hume, né? E eu trouxe aqui para vocês uns quadrinhos bem interessantes. Deixa eu passar. Um quadrinho bem interessante. Não sei se vocês seguem no Instagram, Filhos do Freud. Né? Filhos do Freud. É um quadrinho de humor, mas que traz muitos elementos da psicanálise, né, freudiana. E eu estava vendo esse post que teve lá dos Filhos do Freud, e aí eu lembrei um pouquinho do psicologismo de David Hume, tá? É claro que o post é com base na teoria freudiana, né? Mas me lembrou um pouquinho o psicologismo de David Hume, quando ele fala da questão da experiência particular, né? A moral humeana, o David Hume ele diz, né, sobre essa tendência do homem para o bem ou para o mal, ele é um resultado de uma experiência particular, né, desse homem. E ele diz que a pessoa má, ela é o resultado das percepções particulares que ela teve ao longo da vida, que acabaram conduzindo-a para o mal. Né? Então, a moral humeana ela vai muito nesse sentido, né? De que essa tendência do homem para o bem ou para o mal é resultado da sua experiência de vida, ok? Aí aqui, nos Filhos de Freud, né, chega um assaltante para o Freud e fala assim, nesse primeiro quadro, isso é um assalto, doutor. Aí o Freud chega e fala assim, entendo, cavalheiro, querer me assaltar, uma vez que deve levar uma vida difícil, resultado de uma infância turbulenta, figura paterna ausente, sua mãe devia dar mais atenção aos seus irmãos que a você, agressividade mal dirigida, alcoolismo,
Aí dá o cartãozinho, né, para o assaltante. Posso ajudá-lo? Atendo neste endereço de segunda a sábado por 300 a sessão. Aí o quadrinho final fica por conta de vocês, né? Muito provável que o assaltante diga que isso é um assalto. Né? O valor da consulta do Freud. O David Hume, para vocês verem como ele é muito pautado, né, nessa questão da experiência, de como nós lidamos internamente com essa experiência e de como essas experiências acabam nos constituindo enquanto indivíduos. Né? O David Hume, quando ele propõe esse conhecimento, esse método de conhecimento, ele é criticado por muitas pessoas, né? Inclusive por Hegel depois ele é criticado. Tá? Na nota de rodapé número 5, se vocês forem dar uma olhada lá, David Hume, o Hegel ele faz essa crítica ao David Hume, né? Deixa eu ver aqui, nota de rodapé 5. Sim, ó. Essa posição do David Hume, né, que acaba sendo... Tudo isso leva o David Hume a adotar uma postura conservadora. A gente sempre vê isso, eu falei para vocês, né? Os gregos céticos, né, eles têm uma postura muito conservadora. Já que a gente não vai chegar em conhecimento algum, o melhor que a gente tem é lidar com aquilo que já deu certo, tá? Aquilo que vem dando certo. Vamos lidar com o cotidiano da vida, a vida prática, ok? Os céticos são assim. O Hume é assim. Então, o Hume ele acabou se situando numa corrente conservadora, comum, né? Que não creem na metafísica. E o Hegel ele fez uma crítica a isso na sua fenomenologia do espírito. Né? O Hegel ele falou assim: uma vez que o homem de senso comum recorra ao sentimento, ao oráculo que traz em seu peito, estará acabado para todos os que dele discordarem. Ele tem apenas de explicar que não tem mais nada a dizer a ninguém que não pense e sinta da mesma maneira que ele. Isso me lembra um pouquinho como a gente no pós-modernismo lida, né, com as nossas questões. Em outras palavras, esmaga sob os pés as raízes da humanidade, pois é da natureza da humanidade insistir no acordo com os demais. A natureza humana só existe de fato na consumação de uma comunidade de mentes. O anti-humano, o meramente animal, consiste em permanecer na esfera do sentimento e só ser capaz de comunicar-se nesse nível. Então, uma crítica que mais tarde o Hegel ele fez ao David Hume. Né? Só que o David Hume, ele foi um daqueles que contribuíram muito para a criação de novos conceitos na filosofia do direito, tá? Na filosofia jurídica. O Morrison ele fala aqui que o Hume oferece um modo de entender implicitamente porque dois suportes essenciais do common law, né, que é justamente a experiência e a tradição, eles puderam sobreviver diante de um crescente potencial do positivismo jurídico, né, que fala justamente da questão dos homens enquanto seres racionais, estabelecerem o seu contrato social e tudo mais, né? E o direito sendo esse instrumento justamente disso, como esse código racional e lógico que vai reger as relações humanas, tá? O Hume, então, ele foi fundamental para a sobrevivência da experiência e da tradição como bases, que são bases do common law, né, diante, então, dessa nova forma de se pensar o direito, que era o positivismo jurídico que estava surgindo, tá, naquela época. E aí a gente lembra muito de Hobbes, né, e a modernidade, a maneira como Hobbes ele substituiu Deus pelo homem, né, mas um homem racionalmente previdente, né, a maneira como Hobbes então colocou o direito como um instrumento do poder humano, né, no mundo se tornando então um domínio de oportunidades infinitas a ser controlado ali pela legalidade, né, que é justamente esse código racional e lógico
que trataria de questões como contrato, propriedade, individualidade, defesa das relações jurídicas, né, por meio da sanção criminal. E o Hobbes então ele traz esse otimismo em relação à razão, né, como condutor da modernidade. E o Hume ele vai questionar isso, ele vai questionar essa confiança, ele vai questionar esse otimismo. E a perspectiva teórico-metodológica dele, para ele fazer esse questionamento, vem daquilo que a gente viu, né, dos preceitos baconianos e cartesianos. O Hume ele não confia, então, na razão pura, né? Confia nessa razão pura. Para ele, ela não tem nada a nos dizer sobre o mundo, né? Ele diz que a base, então, do conhecimento são os fatos da observação e experiência desse eu empírico, e ainda assim exercendo o ceticismo metodológico, né? Que é o tempo todo desconfiando da estabilidade, então, desse conhecimento empírico, tá? Então, o Hume, ele trata muito essas questões, né? Quando ele vai falando lá do eu atomístico inteiro, né, que ele está buscando, o que ele diz que ele vê quando ele está buscando esse erro inteiro, que a modernidade, né, tá ali tratando com tanto entusiasmo, ele diz que ele só consegue ver uma massa confusa e desestabilizadora de impressões e emoções. Então, ele diz que o que a gente tem que confiar mesmo é nos fatos do mundo, tá? Só que esses fatos, eles são inferidos a partir das nossas experiências sensoriais, como eu falei para vocês, organizadas pelo eu. Então, já que tudo é organizado pelo eu, tudo é passível de desconstrução, nada é seguro. Aí é que a gente vê esse ceticismo que o David Hume coloca, tá? Como lidar com isso? A gente tem duas opções para lidar com isso, quando a gente vê que nada é seguro. Nossa situação aqui no mundo ela não é nem um pingo segura. Às vezes, o que a gente percebe, né, não condiz com o que de fato está acontecendo. Qual é a nossa opção, então? Recusar a uma passividade nihilista, né, e para o colapso nervoso e social, o Wayne Morrison coloca, né, ou narrativas e categorias do senso comum que a vida nos apresenta. E o David Hume prefere, então, ser esse filósofo do senso comum, né? Então, vamos tratar, então, das narrativas, das categorias do senso comum que a nossa vida cotidiana nos apresenta, tá? E a gente vai fazer isso, mas utilizando um ceticismo, tá? Um ceticismo atenuado. E aí, por isso que ele é tão importante para o common law, né? Ele fala, nós devemos atuar dentro de uma tradição, cientes de que ela não vai nos trazer a verdade ou nos oferecer a pureza e a certeza que desejamos. Então, a grande questão é viver apenas, mas viver apenas em meio a conjecturas, né, e suposições, mas assim, que seja pautada numa tradição, e numa tradição que vem nos trazer uma ideia da nossa identidade, né? Da nossa identidade, ao recordarmos e pensarmos através de nossos métodos e conceitos ligados às nossas tradições. Então, está tudo pautado na experiência, está tudo pautado na tradição, a maneira como nós vamos nos posicionar e estar nesse mundo precisa estar o tempo todo, então, identificado com essas tradições, mas também, ao mesmo tempo, pensando os conceitos que estão ligados a essas experiências e essas tradições. Tá? É justamente o ceticismo metodológico que o David Hume está colocando. Tá? E aí, o David Hume, ele fala, né, da questão da justiça, ele fala das regras de ordem jurídica, que são, as regras de justiça e de ordem jurídica, elas são os resultados de processos históricos, tá? De tradições e experiências. Olha, eu vejo o tanto falando de tradição e experiência, né? Do David Hume, então, como esse grande defensor do common law. Devemos hesitar em introduzir mudanças drásticas, porque ao fazê-lo, criamos algum argumento lógico atraente, tá, pessoal?
E aí ele fala, né, sobre essa questão de conhecer o funcionamento real do mundo, reunir fatos empíricos, e eles sim serão os guias do nosso processo de construção social, tá? David Hume, ele fala isso. E aí ele fala da tradição da experiência como esses aspectos importantes do progresso social, né? Os passos fundamentais que o David Hume ele vai dar para chegar justamente na importância que ele dá para a tradição e para a experiência, como esses aspectos importantes do progresso social, são três, tá? Primeiro, ele faz uma diferenciação do que é o conhecimento dos fatos em relação ao que é o conhecimento das ideias e o conhecimento das relações entre as ideias, tá? Como é que é essa questão das relações de ideias e as questões de fato, tá? É claro que existem as relações de ideias. Aí o David Hume cita a geometria, cita a aritmética, cita a álgebra, a matemática, né? Essas relações entre as ideias, o David Hume ele fala, elas são guiadas por princípios que são os princípios de não contradição, né? A lei da não contradição. É aquela que diz que o A ele não pode ser igual a não A, ok? Não existe isso, né, nessas relações de ideias. E isso pode ser aferido intuitivamente ou sendo muito fácil de ser demonstrado. Tá? Então, uma mera operação do conhecimento, né, do pensamento, já é passível de fazer essa demonstração. Só que o David Hume diz que isso não traz, não agrega novos conhecimentos ao mundo. Né? Ele diz que não elucida, ou então é difícil fazer isso, alguma coisa de substancial, a propósito do mundo que nos cerca. Né? Ele está ali descrevendo, mas acrescentar algo, não. Muito bem. Essas são as relações de ideias que o David Hume fala, onde você tem, então, o princípio da não contradição. Gerente das questões de fato. Se nas relações de ideia não se aceita a não contradição, né, não se aceita a contradição, nas questões de fato, contradição ela pode existir. Tá? Então, nas questões de fato, é possível que o contrário aconteça. Ok? Então, essas questões de fato, elas vão nos revelar como as coisas elas realmente são no mundo, mas a verificação desse conhecimento, ele é mais difícil, porque o grande problema que o David Hume fala, ele está na relação entre a observação, a criação dos fatos, e a impossibilidade lógica da gente criar leis baseada na recorrência de coisas que a gente está observando, só aquilo que nós estamos observando. Não dá para nós criarmos leis gerais, né, a partir da observação de uma realidade, apenas a partir de uma perspectiva, ok? Ele coloca isso. Então, por isso que ele diz que tudo que podemos dizer é com base na nossa experiência, né, que são justamente os resultados das nossas observações. Não dá para criar a lei geral, tá? Vejam como as chaves que o David Hume trabalha, elas são muito interessantes, né, nesse sentido. Muito bem. Aí ele vai criando o caminho dele, falando do raciocínio abstrato, né, que é você justamente entrar dentro dessa retórica, e aí por meio da sua própria estrutura retórica, utilizando-se de retórica, conseguir minar a autoridade da retórica, né, como ele fala. Então, ele fala justamente da desconstrução, que é justamente uma tática que consiste em se infiltrar na própria estrutura, que confere ao racionalismo a sua força, e assim desmontar, né, essa estrutura racional. Tá? Então, não é a razão que sai vencedora, ele fala, né? É sempre a eloquência. Ok? Muito bem. Um terceiro passo que ele fala, que é a desconstrução do eu, ok? E aí a gente vem, eu vou trazer para vocês aqui rapidinho agora, lá no Wayne Morrison mesmo, como é então que o, o David Hume, ele vai pensar então o direito, tá? Como é que ele vai pensar o direito? Deixa eu ver aqui.
terceiro passo, a desconstrução do eu, né? Ele fala justamente que o resultado de nossa busca pela base do sujeito individual moderno é a incerteza e a confusão, em vez da base sólida, né? O que ele tá trazendo para a gente de crítica aí. E aí isso gera o vazio, né? Esse vazio que a gente sente hoje em relação à modernidade, o David Hume ele conseguia identificar isso lá no começo da modernidade também, né? Dessa questão de nós não termos uma base segura para nós estarmos nesse mundo, né? Apesar do conhecimento. E ele fala justamente disso, né? Em filosofia, o desenvolvimento subsequente da epistemologia consiste em grande parte, aí a grande influência do David Hume também para os filósofos que vieram depois dele, como, por exemplo, o Immanuel Kant. Né? Kant ele vai dizer que o David Hume conseguiu despertá-lo, né, do sono dogmático no qual ele se encontrava. E aí, a partir disso, o Kant ele vai propor uma teoria do conhecimento que tem como ponto de partida justamente, né, esse vazio que o David Hume nos coloca, né, de não dar essa importância toda à razão, né, porque ele fala justamente que nós estamos, e isso pode estar impregnado de um grande subjetivismo, e aí isso não nos oferecer nenhum conhecimento verdadeiro, tá? Então, então, todas essas teorias que foram surgindo depois, elas foram respostas a David Hume, né? Que tentavam se contrapor, então, essa ideia de um vazio ou de um abismo que subjaz, então, as nossas tentativas de encontrar uma base intelectual segura, né, para a modernidade. Então, os que acreditavam no poder da razão pura, né, encontraram lá os seus partidários em Kant. O Kant ele vai falar da razão pura, tá? Os que não acreditavam nisso, né, eles tratavam muito dessa questão da crise, né, do elemento da crise. Aí você vai ter Nietzsche, ok? O papel do Estado para David Hume, tá? Ele diz o seguinte, que o verdadeiro papel do Estado deve ser o de reagir às necessidades funcionais do corpo social natural e ajudar a fomentá-lo, obedecer aos imperativos da operação empírica e do desejo naturalista. Né? Então, fora essa questão de externalização do que nós queremos, né, para esse mundo político, o Estado ele tem que ter mais essa função, né, de suprir o que é necessário, né, para a sua população, tá? Para esse corpo social natural. E aí ele vai dizer do direito, né? Que o direito ele é mais justo quando reflete em seu desenvolvimento as estruturas do hábito e do costume. Seu papel básico na vida normal é a proteção às regras de propriedade e o fortalecimento do respeito e da reciprocidade mútuos. O David Hume ele vai dizer nas investigações que as boas leis elas podem gerar ordem e moderação no governo, em que a educação e os costumes instituíram pouca humanidade ou justiça no temperamento dos homens. Elas sempre como resultado, né, dos hábitos e dos costumes da sociedade. Ok, pessoal? Muito bem. Justiça para David Hume é algo construído artificialmente, né? Ela não é um conceito metafísico. Então, a justiça para David Hume é justamente de que nós temos aí um critério de utilitarismo. Tá? Então, se a construção das regras de justiça foi um processo de utilidade, né, em que o homem vê que isso aqui cabe, não, isso aqui não cabe, né, não condiz, não se aplica. Então, essas regras de utilidade, então o homem ele poderia mudar livremente as regras de justiça, né? Conforme ditassem seus argumentos abstratos de utilidade. Mas há uma margem quase imutável na concepção rumiana das regras de justiça. Né? O David Hume ele fala isso. Então, e essa justiça social, né? Primeiro ele fala da coesão natural da sociedade, como ela seria, já que não é um contrato, né, racionalmente estabelecido entre os indivíduos, como diz o Hobbes. Ele fala que a coesão natural da sociedade, ela nasce da interação da vida cotidiana e opera mais satisfatoriamente quando a naturalidade do sentimento solidário
não é desfigurada pela especulação racionalista. A questão do governo não é a arena da razão pura. O senso comum e a experiência superficial já são o suficiente, tá? Aí ele fala que decidir questões significa preocupar-se com questões pragmáticas de comportamento social, ok? Vocês dão uma lida, tá? Só reforçar aqui mais algumas coisas. Quando ele diz que o direito deve estruturar-se de modo que permita o devido funcionamento do corpo social, vocês conseguem ver aí, né? O utilitarismo em David Hume. E a criação moderna do direito civil é um produto avançado do fluxo natural que une a indústria, o conhecimento e a humanidade. E aí a gente vê justamente esse historicismo, né? No David Hume. Em relação à teoria moral e à ética, para a gente fechar, ele diz assim: a teoria moral é mera conversa. Seus elementos racionais são uma superestrutura à verdadeira economia subjetivista de um certo número de motivos, paixões, desejos e pensamentos que atravessam e estruturam as razões do eu. A virtude é qualquer ação ou qualidade mental que dá ao espectador o sentimento agradável, né, de aprovação. Quando ele vê uma situação na qual ele não tem esse sentimento de agradabilidade, né, não é agradável, pelo contrário, né, aí no caso você tem não a virtude, mas a iniquidade. Então, muito da questão de você colocar crimes, como por exemplo o homicídio, é justamente porque não traz esse sentimento agradável de aprovação. Pelo contrário, né, você tem então aí a questão da iniquidade. Então, aí seria a relação da teoria moral com o direito, como o David Hume coloca. Tá? E a questão da ética, o David Hume ele vai falando disso, né? Que a moral ela vem, é esse sentimento que a gente tem do que é agradável e do que não é agradável. E quando a gente propaga isso, né, para a comunidade, aí você tem então a questão ética. Tá? Ele fala assim. Podemos enumerar as qualidades que dão ao espectador a sensação prazerosa de aprovação. Discrição, cautela, iniciativa, trabalho, economia, bom senso, prudência e discernimento. Então, seria essas qualidades, né, que seriam consideradas úteis e agradáveis pela experiência, né, quando tudo isso passa a ser de um interesse coletivo, social, aí você tem a questão da ética. Tá? Então, a questão da ética não seria só aquilo que é agradável a mim, que está relacionado ao meu interesse pessoal, né? Mas partindo de um sentimento de solidariedade, eu vou considerar também o que é agradável ao coletivo. Tá? Então, vocês conseguem então, perceber aí essa questão da ética, tá? em David Hume, certo? Então, a gente viu aí que o direito ele tem que ser pautado na experiência, na tradição, são as bases da common law, né, que nós temos, ok? E aí, o David Hume trazendo esse tipo de pensamento justamente quando o positivismo jurídico está ali ascendendo. E a gente vai ver na próxima aula, então, já algumas respostas a David Hume, tá? E, entre elas, a gente vai tratar na próxima aula de Immanuel Kant, ok? Com a sua razão prática, com a sua razão pura, ok? Muito bem.